nosso assunto, mas olha só, as plantas, elas também podem sofrer muito com esse calor de verão, gente. Por isso que é importante também ter um cuidado bem especial durante esse período. Vamos conferir a nossa reportagem, solta aí. Estamos vivendo a estação mais quente do ano. E o verão intenso, ele pode prejudicar algumas plantas. Muito embora algumas folhagens e algumas plantas consigam sobreviver a esse clima de calor, existem aquelas que não resistem. E é por isso que a gente vai conversar com Islene Mangueira, que é paisagista e jardineira, e ela vai trazer dicas pra gente, informações. Islene, então assim, nesse período de verão, o que a gente deve levar em consideração na hora de trazer uma plantinha para nossa casa? Quais são as plantas adequadas para o verão? Bom, primeiro a gente tem que saber que as plantas são produzidas em estufas, né? E aí, ao serem produzidas em estufas, quando a gente traz para nossa casa, mesmo aquelas que são ditas de sol, a gente não pode colocar diretamente no sol. Você tem que fazer o que a gente chama de rustificação, que é a adaptação aos poucos dessa planta no ambiente de sol pleno, tá? Então, isso é importante. Então, a gente tem algumas espécies que as pessoas costumam colocar diretamente no sol, a exemplo das rosas, né? Então, rosa é de sol pleno. Vamos lembrar de uma coisa, gente. Rosa é de sol pleno, mas ela é de clima frio. Então, para o nosso clima, para as rosas se adaptarem ao nosso clima, é necessário que a gente faça essa rustificação. Chega na nossa casa do garden, então a gente precisa ir aos poucos. A primeira semana deixa naquele solzinho fraco. Segunda semana, não é de um dia para o outro, é de uma semana para outra. E aumentando a quantidade de sol, né? Então, com 1 mês, 2 meses, é que você vai deixar essa planta no sol pleno. Então, a gente tem hoje, para o nosso clima, plantas como a clúsia, que a gente vê de forma muito comum aqui em João Pessoa, que formam cercas vivas. A gente tem as buganvílias, que são chamadas aqui de primaveras, né? Que são trepadeiras lindas e que se adaptam muito bem a ambientes com sol pleno e vento. Então, quem mora em espaços altos, por exemplo, que tem muito vento e precisa de uma planta e quer, no caso, uma planta com flores, a buganvília é uma das mais belas e mais adaptáveis que a gente tem. A gente tem os crótons, né? Até os crótons é necessário a gente fazer, porque eles são produzidos em estufa. Então, na estufa ele tem uma aclimatação para que eles cresçam todos no tamanho adequado, que eles fiquem com a cor adequada para chegar até o consumidor. Então, quando ele chega para a gente, mesmo a gente sabendo que o cróton é uma planta de sol pleno, a gente vai fazer essa adaptação aos poucos, porque eles vêm de um ambiente climatizado, de um ambiente muitas vezes com a temperatura controlada, e é necessário a gente fazer isso. Aí aqui a gente também tem as ervas, né? Então a gente pode pegar as ervas, o alecrim, o tomilho, o curry, né? Orégano. Pode fazer a sua pequena horta em casa, coloca numa janela que leve o sol, ou o sol da manhã ou o sol da tarde. A gente sempre deve evitar aquele sol mais forte, aquele sol do meio-dia, né? E água todos os dias. Uma das coisas muito importantes é não esquecer uma rega constante nas plantas que estão no sol. Elas são as pessoas que querem ter a horta em casa, né? Assim, tô vendo que você tem aqui, você já até mencionou essas manjericão, curry, algumas coisas que você tem aqui. O que elas precisam fazer para montar essa horta? Nesse tempo de verão, essas aqui, elas são ideais para a pessoa fazer a hortinha em casa? São. O que a gente precisa saber, primeira informação. A horta, a maioria dos elementos que compõem uma horta são anuais. Então, você não vai fazer uma horta e vai achar que ela vai ter vida longa, não é perene, não é uma planta perene. Então, elas são anuais. O que é que a gente fala de planta anual? Ela tem um ciclo de 1 ano, desde o tamanho dela semente, lá enquanto semente, até ela dar a nova semente. Então, ela vai, cresce, flora, dá a semente, ali ela vai morrer e vão nascer as novas da nova semente. Então, são plantas normalmente anuais, algumas bianuais. Então, você não vai ter plantas perenes. Não espere que a sua horta seja aí uma planta que vai durar 5, 6 anos. Então, você vai precisar ficar refazendo, ficar repondo essa horta. Faz um vasinho, tenha um cuidado, aí uma orientação. Faz um vasinho que você pode misturar quase todas as plantas de horta. O hortelã, não. Gente, hortelã fica sozinho num vaso. O hortelã, quando ele está misturado com outras plantas, ele costuma matar
as outras, né? Porque a raiz dele toma conta das outras. Então, o hortelã você planta sozinho no vaso. Mas você pode misturar o manjericão, o orégano, o curry, o alecrim. Você pode colocar numa mesma jardineirazinha e colocar num espaço onde ela tome um pouco de sol, pelo menos, por dia. E lembrar de colocar água todos os dias. E uma adubação, obviamente, que seja orgânica, já que é algo que você vai consumir, né? Muito interessante. Você, Islene, é uma pessoa que tem um amor pelas plantas desde a infância e isso se estendeu aí ao longo da tua vida. Para as pessoas que desejam começar a ter plantas em casa, eu queria que você falasse então dos benefícios. Por que é tão importante ter as plantas na nossa casa? Eu cresci no meio das plantas, né? Eu venho de uma família, minha mãe sempre teve muitas plantas, meus avós tiveram muitas plantas. E eu trouxe para minha casa, quando casei, esse amor pelas plantas. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe para a gente de volta esse olhar mais para dentro do nosso espaço e até para dentro de nós mesmos. E aí as plantas, elas trazem aquele benefício do gerar o bem-estar. Então, quando eu estou com as minhas plantas, quando eu estou trabalhando com as minhas plantas, eu digo que é o meu escritório, né? Eu trabalho no melhor lugar do mundo, o meu escritório é no meio das plantas. Então, eu me desligo dos problemas, das coisas do mundo, porque ali eu estou vivenciando aquele momento de intimidade com as minhas plantas. Eu converso com elas quando eu estou aguando, eu peço para elas ficarem legais quando elas não estão muito legais. Então, eu acho que faz um bem medonho para a saúde mental da gente, principalmente, né? A gente trazer para o nosso ambiente o verde. Ele simboliza vida, né? Eu gosto de dar de presente planta, né? Porque a planta, ela é vida. Nada melhor do que você dar vida de presente para outra pessoa, né? E ela está ali sempre cuidando daquela vida que você deu e lembrando também de você em todos os momentos. Fecha aí, você fala top. Muito bom, Islene, amei. Maravilhoso. Tá aí, gente. Assim como nós, seres vivos, seres humanos, né? Nós, os pets, as plantas também são seres vivos, né? E a gente tem que cuidar delas assim como, né, cuidamos de nós e dos nossos bichinhos de estimação. As plantas também, né, merecem o cuidado, merecem ser, né, ter aquele cuidado redobrado, principalmente no verão, agora que a gente fica, né, com o sol muito quente, às vezes tem plantas que não podem pegar tanto sol assim. Então tem que ter esse cuidado também com as plantinhas, não deixar elas morrerem, né, gente? Mas olha, deixa eu só mandar aqui parabéns para nosso querido Luiz Torres, que é o aniversário dele hoje, né? Muita paz, saúde, viu, Luiz?